pessoal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. E hoje a gente vai falar do lançamento do SEMS Plus versão 2.0. Então, vou trazer aqui para vocês alguns destaques dessa nossa nova ferramenta e também mostrar para vocês alguns tutoriais e algumas ferramentas, né, de como vocês podem usar no dia a dia para facilitar a vida de vocês e também poder otimizar essa ferramenta e usar da melhor forma possível, tá? Então, muitos de vocês já devem conhecer a nossa versão, nossa plataforma de monitoramento, que é o SEMS. A gente teve uma versão do SEMS Portal, depois teve o SEMS Plus, e agora a gente está vindo com essa nova geração, o SEMS Plus 2.0, que veio para otimizar e aprimorar as ferramentas que a gente já possuía na nossa plataforma de monitoramento. E aí, agora, a gente está trazendo tanto essa ferramenta aprimorada na versão web, né, no nosso portal web, como na versão aplicativo, tá? Eu vou falar um pouquinho de cada um deles aqui para vocês, mas antes eu quero mostrar para vocês também alguns destaques, né, dessa nossa nova ferramenta, desse aprimoramento da nossa plataforma de monitoramento, tá? Alguns destaques bem legais aqui do SEMS Plus, do nosso novo SEMS Plus, é uma nova interface. Então, vocês vão ver que vai ter uma experiência mais moderna, mais intuitiva, dinâmica. A gente tem agora versões com a tela mais escura, com a tela clara. Você pode escolher de acordo com o que for melhor, né? Com o que você se sente mais confortável para trabalhar. Tem vários fluxos dinâmicos de energia para vocês fazerem, para terem um melhor entendimento de como está funcionando os dispositivos, como que está sendo a distribuição de energia. Outros destaques aqui, uma gestão centralizada de múltiplas usinas e dispositivos. Então, num único dashboard, vocês têm várias informações, tá? Unificadas, otimizadas de forma mais dinâmica, mais amigável para vocês entenderem como que está funcionando, né, a usina de vocês e os dispositivos também, os inversores, carregadores veiculares, baterias. Capacidade de processamento de dados aprimorada com uma rápida resposta, tá? Então, a gente já vinha atualizando nas outras versões isso, e agora a gente aprimorou mais ainda esse processamento de dados. Então, vocês conseguem fazer alguns comandos, alguns envios, né, de informações para os inversores. Vocês vão ver agora que a gente vai ter também a possibilidade de fazer o controle, né, e configuração remota dos nossos inversores e com uma rápida resposta. Além também, né, dessa atualização de dados que agora está muito mais dinâmica e mais rápida. Então, algo que já era bom no SEMS, agora a gente aprimorou nessa nova versão. Visualização avançada de fluxo de energia, como eu falei para vocês, essa nova interface a gente vai ver depois um pouquinho, tanto na versão web como aplicativo, tá bem legal, tá? Tá bem intuitiva, bem dinâmica, e aí vocês terão alguns gráficos avançados do fluxo de energia. Então a gente vai ver ali depois, vocês conseguem fazer um monitoramento através desse fluxo, entender a dinâmica do que está sendo consumido pelas baterias. Então, por exemplo, tenho lá um sistema híbrido com baterias, eu consigo ver o que foi para as cargas, o que foi para a rede. Então, esses gráficos vêm aí para auxiliar vocês nesse entendimento do funcionamento da usina e ficou de uma forma mais intuitiva, tá? Mais fácil de entender. Então, isso a gente aprimorou agora no Sense Plus 2.0, a gente vai ver um pouquinho depois também. Operação e manutenção remota, rápida, eficiente e com rastreabilidade. Então, como falei para vocês, agora a gente consegue não só visualizar, monitorar os dispositivos, mas a gente consegue fazer também uma manutenção remota. Então, eu consigo fazer atualizações, consigo fazer o controle de configurações, isso tudo de forma remota, então não preciso estar próximo do inversor ou do dispositivo que eu quero fazer esse controle, posso fazer através do portal, tá? Antes até a gente conseguia fazer pelo Sense Plus versão aplicativo, mas agora a gente tem também para a plataforma
para a versão web. E muito legal também, pessoal, que vocês conseguem fazer a rastreabilidade. Então, agora a gente tem um histórico, tá? Do que foi feito, de envio de comandos, de atualizações, ou se foi excluída alguma planta, algum inversor, tudo isso a gente tem agora um histórico que vocês conseguem consultar. E qualidade comprovada, tá? Mais de 8.700 testes para comprovar alta performance e estabilidade da plataforma para vocês terem um uso mais estável e mais rápido, tá? Outros detalhes aqui também. Agora falando, né, por itens, né? Através do dashboard de monitoramento. A gente tem uma página inicial, um dashboard, onde vocês conseguem ver as estatísticas globais da conta, geração, o que está sendo economizado de energia, o que está sendo enviado de energia para a rede. Então, tudo isso num único dashboard de fácil visualização, tanto para instalador como também para cliente final. Monitoramento em tempo real, agora a gente tem uma atualização de dados mais rápida, tá? E aí, dentro desse monitoramento, a gente vai ter ali alguns itens como a potência, geração, receita, alarmes das usinas, consulta de dados históricos também, não só esse monitoramento em tempo real, eu tenho nesse dashboard, mas eu tenho também os dados diários, semanais, mensais, anuais ou totais, desde que foi criada essa planta dentro da plataforma do novo Sense Plus. Então, tudo isso eu consigo consultar aqui no dashboard, tá? Numa única página, eu tenho várias informações centralizadas. Na parte de gerenciamento de usinas também, a gente tem agora uma criação mais rápida, tá? De plantas, inclusão de dispositivos e uma implementação em lote. Isso é bem legal, principalmente para grandes usinas, quando eu preciso criar uma planta e adicionar vários inversores, eu consigo agora baixar um documento modelo, tá? De Excel e subir os dados de uma única vez. Então, vai ficar muito mais prático e fácil também. Uma visão geral e detalhada da usina. Então, como eu falei para vocês, fluxo de energia, curvas. Então, muita informação ali intuitiva e dinâmica para vocês terem uma visualização fácil do que está acontecendo na usina e como está sendo distribuída essa energia gerada e consumida. E o monitoramento também e atualização remota de dispositivos. Aqui é bem legal, pessoal, porque a gente tinha já essa possibilidade de atualização remota dos dispositivos, né? Na versão aplicativo do Sense Plus, na primeira versão. Só que agora, além de ter sido aprimorada essa ferramenta, a gente também incluiu para o portal web. Então, né, para quem tem, eu, por exemplo, gosto muito de usar a versão web, né? Aí depende, né, do seu gosto. O pessoal geralmente prefere a versão aplicativo, que está na palma da mão, mas agora o legal é que a gente tem as duas opções. Então, quem gosta da versão web, quem gosta da versão aplicativo, pode usar essa ferramenta de atualização remota dos dispositivos. E aí é legal também que a gente tem uma central de alertas, então quando surgir uma nova atualização, vocês vão receber um alerta no seu aplicativo, no seu celular, enfim, para fazer a atualização desse inversor. Depois, gerenciamento de dispositivos, tá? Dispositivos aqui entra todos os dispositivos do portfólio da GoodWe, seja inversor, baterias, microinversores, dispositivos de comunicação ou medidores inteligentes, tudo a gente consegue incluir nessa nossa plataforma de monitoramento que é o SEMS, e a gente consegue fazer esse gerenciamento desses dispositivos pela própria plataforma. E uma atualização que a gente tem é a organização por tipo de produto. Então, por exemplo, quero verificar lá as configurações ou, enfim, o monitoramento dos meus carregadores veiculares. Posso selecionar essa opção e visualizar todos os meus carregadores veiculares. Então, a gente tem essa organização, tem uma visualização personalizada de dados, tá? Eu vou mostrar ali para vocês que basicamente todas as páginas, listagens e informações que vocês vão ter de plantas, de dispositivos, tudo isso vocês conseguem personalizar a forma como vocês querem visualizar esses dados, e é bem simples, tá? A gente vai ver depois, mas é algo que foi aprimorado agora
para o novo Sense Plus. E aqui também, bem legal, tá, pessoal? Monitoramento individual, controle remoto e logs. O que quer dizer isso aqui? Além do monitoramento individual que a gente já tinha, agora a gente consegue fazer o controle remoto, tá? E aí também, a gente tinha na versão antiga do SAMS, mas apenas para aplicativo. Agora a gente vai ter para o aplicativo e também para a plataforma, para página web, tá? E o controle de logs. Então, eu consigo fazer um acompanhamento do histórico dessas configurações e desses envios de comando para os dispositivos. Na parte de alarmes e relatórios, a gente também teve aprimoramentos. Então, a gente tem agora uma central de alarmes com filtros flexíveis, tá? O que isso quer dizer? A forma como a gente vai visualizar essa central de alarmes, ela é totalmente personalizada, de acordo com o que vocês veem como prioridade para visualizar. A gente vai ver depois também como que vocês podem fazer essa configuração. E os relatórios automáticos e análises comparativas, tá? A aba aqui de relatório, ela tá um pouquinho diferente das versões antigas, mas tá bem legal, bem intuitiva, e vocês conseguem, né, também emitir de forma automática, deixar, por exemplo, programado para emitir um relatório semanal toda segunda-feira. Vocês conseguem fazer essa configuração de forma bem prática através do portal web, tá? Que a gente vai ver depois. Análises avançadas. Aqui a gente tem algumas ferramentas, tá? Mais avançadas que são compatíveis com alguns dispositivos, tá? Então, por exemplo, o diagnóstico de curva IV, a gente tem essa nova ferramenta compatível, por exemplo, com os inversores da linha GT e com o EasyLogger 3000C, tá? Então, dá para usar essa ferramenta para esses dispositivos. Comparação de dados, eu consigo, por exemplo, usar duas usinas que eu tenho que teoricamente são mesma região, configurações próximas, eu posso fazer um comparativo entre essas duas usinas para tentar identificar se a performance delas está correspondente. Então, por exemplo, se eu tenho usinas muito parecidas e eu faço uma comparação de dados e vejo que uma está muito abaixo, eu posso eu identifico que nessa usina tem algo que precisa ser feito uma análise. Então, eu consigo fazer essa comparação de dados e com os relatórios também eu consigo emitir muitos dados para fazer essa comparação, tá? Análise de consistência das baterias, então, para verificar como que está a temperatura, a tensão das baterias. Lembrando, tá, que essas análises avançadas, é importante que você seja o dono da planta, ou seja, quem criou a planta. Então, seu código corporativo é aquele que vai ser adicionado na criação da planta e que você tenha também uma versão de conta SAMS de instalador, tá? Lembrando que a gente tem, né, a conta GoodWe, que aí são para os usuários, não, perdão, para os funcionários da GoodWe. Então, eu, como participante do suporte técnico, tenho uma conta diferenciada. Depois, tem também a conta corporativa de instalador, que é a conta onde vocês podem fazer alterações, né, e modificações ou configurações remotas, atualizações dos dispositivos, e tem a conta final, que ela é mais uma conta para visualizar, então, para acompanhar o monitoramento, e aí, geralmente, essa conta vocês criam para os clientes finais, para os usuários finais. Então, tem que ter uma atenção também, porque de acordo com a conta que você vai utilizar, tem algumas permissões que são possíveis e outras que não, tá? Então, por exemplo, atualizações remotas, para vocês conseguirem fazer, tem que ser uma conta de instalador ou uma conta corporativa, tá? Serviços e suportes. Então, aqui a gente também tem uma aba onde vocês têm alguns serviços e dentro desses serviços vocês podem visualizar a garantia dos inversores, podem baixar manuais, por exemplo, tem um manual lá que vocês conseguem baixar do próprio Sense Plus de como utilizar. Então, tem dentro dessa aba serviços que eu vou mostrar para vocês depois. E dentro dessa parte de suporte, além do contato, né, com o nosso suporte, agora para a versão aplicativa, a gente tem um assistente IA, tá? Eu vou mostrar para vocês depois como que funciona, mas é bem legal. E aí, lembrando que é um plus, tá? É um assistente virtual para auxiliar vocês, mas de forma alguma a gente
descarta, né, o nosso atendimento, o nosso suporte humanizado com a equipe de suporte técnico da Goodwin. Então, continua o suporte técnico atuando 100% humanizado e sempre tentando, né, trabalhando para atender vocês da melhor forma possível, mas agora a gente tem também um assistente virtual para auxiliar vocês, caso vocês queiram usar essa ferramenta. E tá bem legal, tá? Então, depois a gente vai mostrar um pouquinho também. Falando, né, do Sense Plus, além de mostrar para vocês os destaques e mostrar também um tutorial, né, de como vocês podem utilizar essas ferramentas e mostrar para vocês o que mudou da plataforma antiga para a plataforma nova, também é importante vocês saberem como acessar, né, essa nova versão do Sense Plus. Então, para a versão web, é só acessar esse endereço, senseplus.goodwe.com, que já vai abrir, né, essa plataforma de monitoramento para vocês, que depois a gente vai detalhar um pouquinho mais. E para a versão aplicativo, basta vocês irem lá na loja oficial do sistema de vocês, né, seja Android ou iOS, e acessar lá o Google Play ou Apple Store e pesquisar o Sense Plus. E aí aqui eu trouxe um destaque para vocês, só para mostrar que, na verdade, quando vocês acessarem lá e buscarem o Sense Plus, não vão aparecer algumas opções, tá? Não vai ser descartado as opções, não foi desativado, né? As opções antigas, né? Vocês podem continuar utilizando. Recomendo fortemente a usar a nova versão, porque ela tá mais aprimorada, mais estável, rápida, tem mais ferramentas também, tá? Então, aconselho vocês fortemente a baixar essa nova versão. E aí eu trouxe aqui para destacar para vocês que a nova versão ela tem essa cara aqui, tá? Então a gente tem o Sense Portal, que foi a primeira versão lançada, depois o Sense Plus Classic, que é a versão anterior a essa que nós estamos lançando, e aí a versão Sense Plus atual, ela tem esse ícone, tá? Então, para vocês conseguirem identificar lá dentro da loja oficial do sistema de vocês, tá? E aí também, pessoal, quando vocês acessarem a versão web aqui pelo senseplus.goodwe.com, vai ter no canto superior direito um ícone chamado App, tá? Nesse ícone, quando vocês clicarem, vai abrir essa janelinha onde vocês conseguem escanear esse QR Code e baixar o aplicativo. Então, né, se vocês já quiserem ir baixando esses aplicativos e entrar no portal para ir acompanhando, é bem legal que aí vocês vão vendo na prática e já vão executando também as ferramentas que fica mais fácil de gravar e memorizar, né? Esse novo formato da plataforma de monitoramento. Então, caso queiram baixar, né, o aplicativo, pode ir lá direto na loja oficial do seu sistema, ou aqui mesmo na versão web, tem essa opção para vocês escanearem o QR Code e baixar o aplicativo também para vocês terem acesso. E aí, a gente vai falar agora, então, um pouquinho da versão web, tá? Vou apresentar para vocês a versão web, que fica mais fácil de a gente colocar aqui no tutorial, mas ela é muito. A forma como vocês vão trabalhar é bem similar com a do aplicativo, tá? Então, esse tutorial vai funcionar para ambas as versões. Aqui, né, como eu falei para vocês, agora ela tá com um design bem moderno, bem intuitivo, né, como vocês podem visualizar. E aí a gente tem a opção também de trabalhar com essa tela mais escura ou a tela mais clara, tá? Tem essas duas opções. E aí eu vou pausar aqui agora um pouquinho os slides para mostrar para vocês essas ferramentas e o funcionamento, né, alguns tutoriais para vocês usarem no dia a dia diretamente na plataforma, tá? Para não fica mais intuitivo, mais dinâmico, mais fácil para vocês entenderem. Então, vou parar aqui os nossos slides para a gente ir lá para a plataforma. Bom, pessoal, então, né, vocês vão abrir uma página web e aí vão colocar lá o endereço que a gente do sensplus.goodwe.com e vai abrir essa página web, tá? Então, que é o nosso portal de monitoramento do SEMS Plus, nova versão. Então, vejam que ela tá bem diferente, né, da versão antiga, né? Tá mais moderna, vamos dizer assim. Então,
O funcionamento aqui, o login, está muito parecido, mas com um design diferenciado. E aí eu vou passar aqui para vocês alguns itens que eu acho interessante a gente pontuar. Então, algo que é muito importante, tá, pessoal? Sempre estejam na versão, no servidor Américas, tá? Vejam que a gente tem aqui outros servidores, tá? Mas o servidor para o nosso uso aqui para o Brasil e outros países da América do Sul é o servidor Américas. Então, sempre selecionada essa versão. Se vocês fizerem um login em outro servidor, é possível que vocês não encontrem o inversor de vocês, porque vocês estão em outro servidor, então os dados que vocês criaram no servidor Américas não vai mostrar lá no outro servidor distinto, né? Um servidor, por exemplo, da China, ou enfim, Europa. Então, é importante que sempre esteja aqui. Também é importante verificar essa questão do servidor quando vocês forem criar novas contas, tá? Novos logins e também quando vocês forem criar as plantas de vocês. Se vocês criarem as plantas em servidores distintos, quando vocês forem fazer o login de vocês, não vão conseguir visualizar essas plantas que foram criadas em servidores distintos. Então, sempre servidor Américas, tá? Questão de idioma, tá? A gente consegue fazer alteração aqui, vou deixar em português para facilitar para a gente. O app aqui, né, que eu mostrei para vocês, então se vocês quiserem baixar o QR Code, baixar o QR Code, não, perdão, se vocês quiserem baixar o aplicativo, basta clicar aqui e vai ter essa visualização do QR Code para vocês baixarem o aplicativo. E aí, a questão, né, da visualização da tela mais escura ou mais clara, é configurável, tá? Bem simples por parte de vocês, aí vai de acordo com o gosto de vocês, mas aqui é simples, tá? Então, aqui eu altero uma versão mais clara, versão mais escura, eu coloco aqui. Eu vou continuar com essa versão, tá? Mas fica a critério de vocês. O login, né, segue o padrão clássico, você vai colocar o e-mail, né, o seu endereço e a senha, vai aceitar os termos, né, sempre importante ler os termos para estar ciente do conteúdo que você está autorizando aqui. E por exemplo, se vocês esqueceram a senha, mesmo esquema de outras plataformas, tá? Clica aqui em esquecer senha, você consegue enviar um e-mail para o seu endereço de e-mail com a possibilidade de uma renovação da senha e depois acessar normalmente. O que eu quero mostrar aqui para vocês é a criação de conta, tá? Tá no mesmo. A ideia global é a mesma do SAMS antigo, só que agora ele está com um design diferenciado. Então, é importante, servidor Américas, né, como a gente conversou anteriormente, para não criar um servidor distinto, depois você vai ter problemas de conflitos de dados, não vai conseguir visualizar, enfim, perdão. E aí a gente tem que escolher também qual que é a identidade. A gente tem aqui a versão proprietário e a versão revendedor instalador, tá? Então, a versão proprietário é para os clientes finais, usuários finais, e aí aqui nessa versão eu não consigo fazer edições, tá? Então aqui eu vou estar só como um visitante, eu consigo visualizar, acompanhar o meu monitoramento, mas vamos por controle remoto ou atualizações remotas, essa versão não consegue realizar. Então, se você é um instalador, fortemente recomendo que siga com essa opção, porque aí sim você vai ter uma conta corporativa onde você consegue ter uma abrangência, né, das ferramentas possíveis e aí inclui principalmente atualização e configuração do inversor. Eu não vou detalhar aqui a criação da conta, tá? Mas esses são os detalhes mais importantes que eu queria destacar com vocês. Depois, ao clicar o próximo, é o mesmo padrão que já vinha de antes, que você precisa colocar algumas informações, o e-mail, escolher uma senha, enfim. Então, apenas para mostrar para vocês que é muito importante selecionar aqui esse servidor Américas e também identificar qual a versão de usuário que você está criando a conta, tá? Aí vou voltar aqui para nossa plataforma e vou fazer o meu login. Então, você criou a conta, volta aqui,
e faz o login. A gente vai entrar aqui na plataforma para começar a ver, né, fazer um tutorial, né, de todas as ferramentas que a gente tem nessa versão web. Aqui, pessoal, eu fiz o login, tá? Com uma conta de instalador, não é a minha conta GoodWe, é uma conta instalador, para ficar com o mesmo padrão das contas de instaladores. Então, de forma geral, né, entrei na minha conta, eu tenho esse painel, ou, né, muitas vezes a gente chama de dashboard, onde eu tenho todas as informações reunidas, das minhas usinas. No meu caso, como eu estou com um perfil de instalador e eu tenho algumas usinas instaladas, ele vai me dar uma visão global. Então, vejam que eu tenho aqui, algumas usinas instaladas, né, pelo Brasil, e aí ele me dá uma versão, uma visualização geral do que está funcionando, do que está aguardando, as usinas que não estão em comunicação, se tem algo em falha, se está em construção, tá? Isso em construção por exemplo, eu criei a planta, mas eu ainda não tenho um inversor adicionado. Então, ele fica aqui me notificando para eu finalizar essa planta. Ou adicionar um inversor, ou caso tenha criado outra planta, eu posso excluir essa planta que está em construção, tá? Então, é uma visão resumida aqui para vocês, para facilitar o monitoramento e a gestão das usinas que vocês têm sobre o guarda-chuva, né, sobre a gestão de vocês. Então, capacidade total, armazenamento. Aqui Aqui para baixo também eu tenho outras visualizações. Então, questão de economia, quanto que eu gerei de energia, quanto que eu economizei, o que que eu injetei, isso de forma global, porque eu tenho várias usinas. Posso aqui ver o meu monitoramento de geração diário, semanal, posso personalizar por um período, vejo o que eu tive de contribuição ambiental, e aí o que eu acho muito legal também, principalmente para o usuário final, é que nesse dashboard eu estou vendo uma forma global, né? Porque eu tenho várias usinas no meu perfil de instalador, mas para um perfil de usuário final, ele vai ter nesse dashboard todas as informações que ele quer visualizar. Então, de um único inversor. Então, por exemplo, se eu tenho um único inversor, eu vou ter a economia que eu realizei nesse dia, ou, né, no mês, no ano, enfim, posso fazer essa configuração de visualização, o controle ambiental. Então, para o cliente e para o usuário final, ficou um design bem bonito, né? Bem moderno, intuitivo e com as informações resumidas do que ele quer visualizar, tá? Então, ele pode acompanhar ali facilmente essas informações. E aí, para vocês também, vocês conseguem, por visualização, clicar na planta e acessar a planta, ou, né, para acessar a planta, vocês podem vir aqui nessa outra aba, que a gente vai falar um pouquinho também, que é a lista de plantas. Aqui na lista de plantas, vocês vão ter acesso a todas as plantas, né, que vocês cadastraram. E aí também, pessoal, é legal, por exemplo, se vocês verem, eu tenho algumas plantas que está escrito partilhado. Essas plantas são plantas que eu não sou a criadora da planta, mas eu consigo visualizar. Então, eu fui adicionada como um usuário que pode monitorar e visualizar essa planta, mas eu não consigo fazer as configurações, tá? Já as plantas que eu criei, né, por exemplo, essa planta aqui do laboratório da FIAP, eu consigo ter um acesso total, né? Porque fui eu que criei a planta, tenho um usuário de instalador, e aí eu consigo, por exemplo, fazer as configurações do inversor e as atualizações, tá? Aqui também dentro dessa listagem, eu falei para vocês, né, que essa listagem ela é bem personal, você pode personalizar ela, né, a visualização. Então aqui tem a barra de rolagem para verificar mais dados e eu posso personalizar isso também, tá? Então eu posso clicar aqui em configuração e posso escolher o que que eu quero de informação de fácil visualização ali naquela barra de visualização, de rolagem. E posso também, né, se eu joguei aqui essa opção, vai aparecer aqui, e eu posso, por exemplo, alterar a sequência de como eu quero visualizar essa informação, tá?
Então, vou botar aqui, por exemplo, o status da usina como em primeiro lugar, que eu quero ver se ela está em funcionamento ou não. A hora que eu fizer isso, vai fazer a troca aqui. Perdão, esqueci de salvar. Então, status da usina, vem aqui para baixo, confirmar, e ó, fez a alteração e ajustou essa visualização da forma que eu gostaria de verificar. Posso favoritar, né? Também já era algo que a gente tinha antes na versão anterior, para eu ter em mente que essas usinas eu preciso ter, por exemplo, um cuidado maior, ou, enfim, vendi um serviço diferenciado, então favorito ela aqui para saber que essa usina eu tenho que visualizar todo dia, por exemplo. E aqui eu posso excluir a planta, tá? Ou tem essa versão compartilhar, que quando você clicar aqui, você pode, por exemplo, adicionar novos usuários para visualizar essa planta, tá? Então, pode ser um usuário final ou pode ser uma conta corporativa. Posso deixar essa pessoa apenas como visualizador, né? Só um monitor, ele vai só ficar acompanhando, ou pode ser alguém que vai acompanhar e fazer o controle, tá? E mais legal também, que isso é novo, né? Nessa nova versão do SAMS, eu posso colocar um limite de tempo, tá? Então, eu posso deixar essa usina configurável, né? Para essa pessoa, ou a visualização durante um ano, ou enfim, posso escolher uma data aqui para colocar. Ou posso deixar sem limite de tempo, né? Por exemplo, se é o usuário, é o cliente final, a usina dele, eu vou deixar ele sem tempo limite de visualização. Depois basta salvar, e aí essas pessoas que foram adicionadas vão ter acesso também a essa planta, tá? Dentro aqui da lista de plantas, o que eu quero mais pontuar com vocês é a criação das plantas. Então, é nesse item, listas de plantas, que vocês vão vir aqui nessa opção, nova instalação, e vão criar uma nova planta, tá? Então, os dados são bem parecidos com os dados que já eram solicitados na versão anterior, só o design está um pouco diferente e ficou mais prático, tá? Então, por exemplo, quando eu cliquei aqui, ele automaticamente já puxou o meu endereço. Então, posso só deixar aqui como essa opção. Posso escrever aqui o endereço detalhado, tá? Não é obrigatório. Lembrando, obrigatório é só quando eu tenho essa sinalização. Nesse caso, posso deixar aqui só com a informação. Ou se eu quiser deixar o endereço detalhado, é legal também, tá? Aqui vocês podem colocar, por exemplo, às vezes a gente tem uma usina que é um local mais remoto e o endereço não é bem específico, não tem a numeração. Posso deixar aqui alguma outra observação para que fique fácil, né, de eu saber ou lembrar algum ponto de referência quando eu precisar voltar na usina, fazer manutenção. Então, vocês podem trabalhar com isso também. O país já selecionou automaticamente, o fuso horário também. E aí, vou autorizar, né, essas informações de localização e de fuso horário e vou para próximo. Aqui eu vou escolher o tipo de usina. Então, vou escolher aqui uma usina residencial. Nome da usina, vou botar aqui uma planta exemplo. Posso colocar a potência nominal ou posso deixar aqui como automática, porque depois ela vai buscar essa informação com o inversor que eu vou adicionar. Capacidade solar, então aqui é em kWp, então é o que eu tenho, por exemplo, de painéis, né, de módulos fotovoltaicos. Ângulo aqui da instalação, isso para fazer um relatório depois melhor, tá? Essa informação. Então, se vocês tiverem essa informação, é legal adicionar aqui também. E data de operação. No geral, tá? É o dia que esse inversor vai começar a operar. Vou deixar aqui o dia de hoje e vou seguir para a próxima página. Aqui vocês podem também colocar imagens, tá? Então, ali nas plantas, por exemplo, que a gente tem da FIAP, a gente coloca as imagens, fica mais fácil de eu identificar essas plantas e também identificar qual que é o equipamento que está instalado lá. E fica bem legal, né? Fica um aspecto mais profissional. Então, eu aconselho vocês também a colocar uma foto da sua usina. Clicando em próximo, a gente vai para a próxima etapa. Aqui, automaticamente, ele já coloca o código da minha organização, porque eu tenho uma conta de instalador. Posso adicionar aqui um e-mail de proprietário, tá? Nesse caso, eu não vou adicionar,
mas poderia colocar aqui o e-mail da minha empresa. Ah, posso adicionar visitantes também. Então, aqui eu posso criar, igual aquela informação que a gente viu antes para compartilhar, eu posso já adicionar direto aqui quando eu estou criando a planta, tá? Não precisa ser lá na lista das plantas. Então, se eu quiser criar um usuário, vou colocar aqui o e-mail, quais que são as permissões. Nesse caso, eu vou deixar, tá, sem, mas saibam que vocês conseguem fazer essa inclusão já direto aqui, tá? Principalmente quando vocês já querem incluir o e-mail do cliente. E aí, lembrando que se vocês criarem aqui o usuário, da mesma forma que era no SAMS, na versão antiga, se vocês criarem um usuário com uma conta de e-mail que não tinha, né, uma conta no portal SAMS, vai criar com uma conta com uma senha padrão Goodbe 2018 para o cliente utilizar, tá? Então, isso permanece. Vou terminar aqui e finalizar a minha planta. Então, aqui, ó, a minha planta já foi construída, né? E eu posso adicionar agora o meu dispositivo, eu posso adicionar depois direto lá na listagem de plantas. No caso, vou adicionar aqui para já mostrar para vocês como que funciona, tá? Então, vou em Vá agora. E aqui eu tenho algumas opções. Eu posso adicionar manualmente. E aí, dentro desse manualmente, eu posso fazer um upload de imagem. Então, vocês têm lá na etiqueta do inversor um código, né? Onde vocês vão escanear esse código e ele vai automaticamente puxar o número de série do inversor e também o check code, tá? E aí, claro, vocês têm que selecionar o tipo de dispositivo. No caso aqui, a gente vai trabalhar com inversores. Tem importação em lote, tá? Que é aquilo que eu falei para vocês. Aqui, se vocês clicarem, vai baixar vocês conseguem baixar um documento em Excel com um modelo padrão. E aí, nesse modelo Excel, vocês vão subir informações numa única vez e vão fazer essa importação em lote. Então, vocês podem adicionar vários inversores de uma única vez na planta, tá? E tem essa digitalização com um clique, que aí a gente já está trabalhando com inversores onde eu tenho um data logger conectado, e através desse data logger, eu conecto o data logger, e ao invés de eu botar um inversor por vez, eu vou fazer essa digitalização automática, e ele vai procurar pelo meu data logger todos os inversores que estão conectados, buscar as informações e adicionar na minha planta, tá? Então, ferramentas aí para facilitar a vida e o dia a dia de vocês. No caso aqui, eu não tenho uma etiqueta, então eu vou fazer uma adição manual, tá? Então, ele vai me pedir o número de série do inversor. Eu tenho aqui um exemplo, o meu código do check code. Vou botar aqui inversor 1 e vou adicionar esse meu inversor à planta que eu acabei de criar, tá? Então, bem simples e intuitivo. Então, não tenho mais nenhum dispositivo para adicionar. Posso adicionar manualmente, novamente, se eu quiser, ou volto lá para minha usina. Então, vejam que é a minha usina, né? Eu já coloquei o meu inversor, que inclusive está em falha, que ele tá só alimentado pelo CC, tá? Mas eu já criei a minha planta. Eu vou ter aqui o painel da minha planta, tá? Então, aqui todas as versões, versão climática, informações climáticas, a visão geral. Nesse caso, eu não tive geração ainda, né? Mas não teria aqui a geração. Posso olhar por semana, mês, personalizar um período, contribuições ambientais. Aqui eu já começo a ter mais informações de curva de potência, monitoramento de energia, mapa de calor, tá? E aí posso escolher também o período que eu quero visualizar. Aqui, questão de compartilhar, adicionar visitantes ou outras pessoas que podem configurar, favoritar a planta e também tem as informações da planta, tá? Então, aqui nas informações da planta, basicamente são aquelas informações que vocês preencheram na hora de criar, que vocês podem, por exemplo, adicionei um lugar errado. Posso vir aqui, modificar e alterar essas informações da minha planta, tá? E tem também a configuração da tarifa. É importante essa configuração da tarifa para vocês terem um relatório de receita, né? Um relatório do que foi importado e exportado mais real com os valores que realmente aconteceram.
Então, aqui vocês podem colocar uma tarifa horária, lembrando que exportação é aquilo que eu vendi para a rede, e importação é aquilo que eu comprei da rede, tá? Então, posso fazer essa adição aqui dessa tarifa e escolher também a minha moeda, né? Então, posso escolher aqui, por exemplo, reais, tá? Então, todas essas informações são personalizadas e vocês conseguem configurar. Dentro da planta aqui também, eu consigo visualizar os dispositivos que eu tenho, tá? Nesse caso, eu tenho apenas um dispositivo. Posso editar esse dispositivo e posso também excluir, tá? Então, eu criei a planta, eu tenho essa autorização, né? E aí eu posso fazer essas edições ou exclusões. Posso adicionar mais dispositivos, depois, se eu instalei um novo inversor, posso vir aqui e adicionar. E também, né, personalizado, tá? Vocês conseguem fazer aqui a visualização conforme vocês desejam. Tem a aba alarmes, que eu vou falar um pouquinho mais dentro da central de alarmes, tá? E tenho também essa opção de atualização de equipamentos, tá? Se vocês visualizarem depois, quando a gente entrar em outras plantas, as plantas que eu não fui a criadora da planta, eu não consigo fazer, e que eu não criei a planta, eu não consigo fazer essa atualização. Nesse caso, eu coloquei esse inversor aqui como exemplo para vocês. Eu criei a planta e eu consigo atualizar. Então, eu vejo aqui na minha central de atualizações que tem uma atualização disponível. E se eu tivesse feito alguma atualização, nesse inversor, ele apareceria aqui, tá? Então, para atualizar, é simples, é só clicar aqui em atualização e confirmar. E aí vejam que ele já está fazendo a atualização do meu inversor. Quando finalizar, ele vai vir aqui, cair aqui para o meu histórico, tá? Dentro disso, né, aqui vocês têm as visualizações da planta, vocês conseguem ainda se aprofundar mais ainda nas informações dos dispositivos. E aí eu vou procurar esses dispositivos na minha lista de dispositivos. Nessa lista de dispositivos, como eu informei para vocês antes, a gente tem esses dispositivos agora distribuídos por categoria. Então, eu tenho os inversores, microinversores, carregador veicular. Então, tenho essa divisão para facilitar a visualização para vocês, tá? Então, aqui no carregador veicular, tenho aqui o meu dispositivo. Posso vir aqui, editar, excluir, posso configurar a minha visualização e clicando dentro desse meu dispositivo, eu vou ter mais informações específicas, tá? Eu tenho aqui uma aba de alarmes. Se eu fosse a criadora dessa planta, eu teria aqui mais um item de atualizações. Tem um registro de controle, que é aquela questão que eu falei para vocês de ver o que foi feito de envio de comando de configuração desse dispositivo. E aí aqui eu tenho, né, várias informações específicas do carregador veicular, tem os detalhes do dispositivo, então aqui não está aparecendo o modelo, mas aqui mostra o modelo, o número de série, algumas informações importantes, por exemplo, nos inversores mostra também a atualização, o firmware atual do inversor, né? Tenho aqui questões de monitoramento de operação, posso escolher a data. Aqui eu tenho algumas informações importantes, que é a parte de controle, então posso trabalhar qual que é o modo de carregamento que eu quero, se eu quero usar um modo de carregamento rápido, se eu quero que carregue só com fotovoltaico. Então, tudo isso eu consigo fazer agora diretamente no portal e no aplicativo também, tá? E se eu quiser mais configurações, é só clicar em mais controle e eu tenho mais opções aqui, tá? Vou voltar lá para os dispositivos para mostrar para vocês um exemplo de um inversor. Então, vou escolher aqui um inversor exemplo. Né? O inversor está aqui em funcionamento, tem aqui os detalhes, né, do inversor, monitoramento de energia, dados de operações, aqui tem mais informações ainda, consigo acompanhar cada curva dessa, então, da potência ativa, do fator de potência, consigo fazer o monitoramento da operação, então da potência que está atingindo esse inversor.
consigo acompanhar as curvas por MPPT. Então, vamos supor lá, tem um MPPT, um que eu tenho 8 módulos e o outro também 8 módulos, mas eu vejo que a geração está baixa. Posso fazer uma comparação para ver se tem algum MPPT que está mais baixo. Talvez esse MPPT que está mais baixo, ele está com uma geração menor por conta de sombreamento, por conta de uma limpeza dos módulos. Então, fazendo esse comparativo, eu consigo visualizar. E aí tem mais informações, também consigo visualizar de forma semanal, mensal. Então, muita informação aqui para vocês, tá, pessoal? E aqui nos inversores, eu tenho aqui alguns comandos de forma rápida. Então, aqui eu posso parar ou iniciar o inversor. Se eu entrar aqui, eu vou ter mais informações da bateria. Aqui eu tenho 2 terminais de conexão, tenho apenas uma bateria conectada. Acesso aqui, eu tenho aqui mais informação ainda sobre a bateria. Posso vir em mais controles para configurar minha bateria, tá? Então, posso configurar modo de trabalho, posso configurar o socket ou o DoD da bateria. Tudo isso através do SEMS Plus, tá? Então, lembrando, não vou entrar aqui em todos os detalhes, porque senão a gente vai se prolongar muito, mas tem essas opções, e aí, se vocês estiverem com alguma dúvida na forma de utilização, é só entrar em contato com o nosso suporte, ou também, né, através da IA, que agora tem também essa opção para vocês via aplicativo, vocês conseguem também puxar essas informações junto com esse assistente virtual, tá? E aí, também a gente vai soltando mais vídeos, mais instruções para ir auxiliando vocês com essa nova ferramenta que a gente está lançando. Então, aqui, mais controles do inversor. Eu posso, por exemplo, algo que vocês usam muito no dia a dia, fazer a configuração de limites de tensão, configuração do país, posso ativar a minha varredura de sombra, como esse inversor é um inversor híbrido, posso fazer aqui a gestão do modo de trabalho do inversor, então criar modos de trabalho, posso ativar o modo backup, então uma infinidade de ferramentas e configurações que vocês podem utilizar diretamente aqui pelo SAMS Web e também pelo SAMS versão aplicativo, tá? Então, voltando aqui, deixa eu até buscar a minha planta aqui, exemplo. Vejam que essa planta que eu criei, aparece os ícones aqui para mim, tanto de atualização, como de alarme e também de registros de controle, tá? Então, aqui eu não fiz nenhum comando ainda, ele não tem histórico. A partir do momento que eu fizer alguma ação de controle, vai aparecer aqui no histórico para mim, tá? Aqui na central de atualizações, vejam que ele está atualizando ainda, e aí depois, quando finalizar, vai cair no histórico. Então, todas essas informações vocês conseguem visualizar aqui. E dentro também do SAMS, a gente continua tendo a central de alarmes, que eu aconselho muito vocês a visualizarem de tempos em tempos, né? O ideal é visualizar diariamente essa central de alarmes ou através lá do painel verificar que tem algo em falha ou em aguardando, porque aqui dentro a gente consegue fazer uma análise se está ocorrendo algum problema na minha usina, tá? Detalhes aqui que eu acho interessante reforçar com vocês. Aqui eu estou com todos os meus inversores, tá? E selecionei um período aqui do período onde eu quero ver as falhas. Esse período é configurável, tá? Vocês podem escolher o período que vocês desejam. Podem filtrar também por número de série, né? Então, vocês podem filtrar aqui o número de série, filtrar o período que vocês desejam e podem exportar esse log de falhas, tá? Então, conseguem fazer essa exportação de dados também. Visualização personalizada também, vocês podem fazer essa configuração aqui. E o que eu quero mostrar para vocês é que vocês podem, por exemplo, favoritar, né? Mesmo esquema, se é uma usina que vocês precisam ter um detalhe maior. E tem também essa operação, que é um item novo, que basicamente vocês estão com as informações aqui. E aí, quando vocês fazem a confirmação, vocês excluem
vocês confirmam que vocês já visualizaram essa ocorrência e ela já foi resolvida, tá? E aí, quando vocês entram aqui na aba Alarmes, por exemplo, entrar. Quando vocês têm. Aqui é uma aba Alarmes onde recebe as notificações, tá? E aí, conforme vocês vão configurando isso aqui, essas atualizações. Ó, por exemplo, demorou um pouquinho, mas foi. Quando vocês confirmam, ele é, exclui a notificação. Então, se vocês estão vendo esse númerozinho 6 aqui, significa que eu tenho 6 notificações de falhas nas minhas usinas. E aí, quando eu clicar em confirmar, ele vai sumindo. Então, é uma forma também de vocês irem confirmando e dizendo para o sistema que já foi resolvido e não precisa mais notificar essa informação para vocês, tá? Então, é uma função nova que tem ali. E o que eu mais gosto dessa aba Alarmes é que quando vocês clicam na aba Alarme, abre para vocês o detalhe, né, do alarme, o que está acontecendo. Então, nesse caso aqui, tensão da rede CA fora do intervalo, a tensão provavelmente está acima, né? Ele te dá algumas informações, tempo de duração, o que que é, se é um evento de proteção, por exemplo, muitas vezes as pessoas acham que é uma falha, né? Na verdade, não é exatamente uma falha, é uma proteção do sistema, porque o inversor está configurado para trabalhar num limite de operação, e aí ele ultrapassou. Então, é uma falha ou um evento de proteção. E o que eu mais gosto aqui, que eu aconselho você sempre a utilizar, é que, de acordo com a falha, os próprios sistema, ele vai te dizer o que está acontecendo, tá? Quais as possíveis razões e o que que você pode fazer para resolver essa sugestão, esse problema, né, que está ocorrendo ali na usina. Nesse caso aqui é um inversor que não estava em operação, mas geralmente se ele está em operação, ele mostra também a curva de operação, mostra que caiu e quando entrou, né, de novo em operação. Então, usem e abusem dessa ferramenta para utilizar e ter essa ferramenta de consulta para vocês conseguirem identificar o que está ocorrendo, tá? E até às vezes vocês identificam aqui, quando entram em contato com a gente, vocês já conseguem auxiliar a gente no procedimento, e aí a gente pode agilizar o atendimento, né, para resolver de forma mais rápida o problema que está ocorrendo com o dispositivo ou com a usina. Depois, outra central que a gente tem é a central de relatórios. A gente já tinha central de relatórios no SAMS na versão antiga, só que agora ela está mais otimizada, e ficou mais intuitiva também, tá? Então, eu tenho o relatório da estação, ou seja, da planta, e tenho o relatório específico do inversor. Quando eu clico aqui, eu posso filtrar, para todas as usinas, para usinas só da minha corporação ou da minha filial, tá? Ou também das usinas em que eu sou apenas visualizador, tá? Então, posso fazer essa filtragem. Eu vou deixar aqui como todas as usinas. E aí, por exemplo, vou selecionar aqui uma usina e eu tenho o relatório estatístico. Esse relatório estatístico, ele está mais relacionado com a parte de geração, consumo, o que teve de alto consumo, o que eu injetei na rede. Então, é um relatório mais interessante para vocês emitirem e enviar para o cliente final, para ele fazer um acompanhamento e vocês mostrarem, né, que a geração prometida tá dentro do que foi estimado, tá? E aí vocês podem configurar para ser mensal, personalizar, anos, é, ou todos, né? Ou seja, desde que começou a operar, vocês conseguem fazer essa personalização, conseguem configurar, tá? Quais os dados que vocês querem que apareça nesse relatório e também a sequência de como que vocês querem que apareça. Podem salvar o relatório para baixar depois, ou podem clicar nessa opção aqui de download, tá? Então, vou confirmar aqui o download. Importante, tá, pessoal? Ele mandou o comando, mas ele não baixou ainda, ele só falou que está pronto para baixar. Aí eu posso clicar aqui para baixar, tá? Então, ele vai baixar ali o conteúdo. Ou eu posso vir aqui nessa ferramenta baixar tarefas.
essa aqui é uma central de downloads. Então, tudo que eu exportei, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo que eu exportei os alarmes, tá aqui, eu posso excluir se eu não quero mais, e posso baixar novamente. Então, fica nessa central baixar tarefas aqui no avatar, no ícone de vocês, tá? Então, baixar tarefas, todas as centrais, todos os documentos de download ficam aqui nessa central. Vou voltar lá pro meu relatório. E aí, também quero mostrar para vocês que a gente tem o relatório operacional. Aqui eu tenho os dados diários, tá? Só que aqui eu vou entrar em informações mais específicas, informações mais técnicas, que são mais para a gente fazer uma análise da operação da usina. E aí eu posso baixar esses dados de 5 em 5 minutos ou, né, 10, 30 e 60 minutos, tá? Fica em cargo de vocês qual é o valor, né? Qual a área de operação que vocês querem trabalhar nesse relatório. Posso salvar, baixar e também aqui posso configurar as informações que eu quero visualizar ou não, tá? Da mesma forma, a gente tem o relatório do inversor. Então, aqui dentro do relatório do inversor, também posso fazer aquela mesma filtragem que eu conversei com vocês, né? Vou deixar aqui em todos. Ou posso escolher pelo nome da planta. Vamos escolher aqui uma planta, por exemplo. Posso selecionar mais de uma planta aqui, tá, pessoal? Então, se eu quiser realizar vários relatórios juntos, consigo fazer esse relatório unificado. Nesse caso, vou deixar só uma planta também, que fica mais fácil para a gente visualizar. E aí, vejam que dentro dessa planta eu tenho dois dispositivos. Eu tenho um inversor monofásico e tenho um microinversor. Posso fazer o relatório em conjunto ou posso excluir e deixar apenas um inversor, tá? Aí tem o relatório estatístico também, que aí eu posso personalizar, fazer total, semanal, diário, enfim. Aqui também, o relatório estatístico, ele está mais agregado a informações de geração, de potência, enfim. E também posso configurar aqui essa visualização e as informações que eu desejo. E o mais legal aqui dentro do relatório dos inversores é o relatório operacional. Vou deixar apenas um inversor aqui também. E aí, quando eu entro nesse relatório opcional, vou até abrir aqui as configurações para vocês verem que aí eu tenho muita informação para exportar do inversor, tá? Então, é um relatório bem legal para vocês fazerem uma análise do comportamento e da manutenção e operação do inversor. Então, por exemplo, quero fazer uma análise de todas a geração, a potência dos MPPTs. Consigo fazer e selecionar aqui, tá? Então, ele é bem completo em termos de informação do dispositivo e tudo isso é configurável, tá? Então, vocês podem aqui fazer essa configuração e depois exportar o relatório ou deixar salvo e exportar depois. Lembrando, salvou aqui, né? Deu um download e ele vai lá para a central de downloads para aí sim vocês baixarem o documento. E outra coisa também bem legal vocês podem salvar aqueles relatórios, então eles vão ficar salvos aqui, tá? Então, ou, né, os relatórios que eu emiti ou os relatórios que eu deixei inscritos para, por exemplo, eu tenho aqui um relatório semanal que eu deixei assinado, né, em modo programável para ele ser efetuado. Eu posso vir aqui e baixar esse relatório. Também posso, vou mostrar ali para vocês depois, além de eu deixar esse relatório semanal para ser salvo sempre aqui, eu posso já deixar ele automático para ser enviado para o cliente ou para o meu e-mail, tá? Então, isso tudo é configurado. E aí, a gente tem aqui uma inscrição, que ela pode ser habilitada quando eu venho aqui em configurações e eu faço a assinatura da planta. Então, por exemplo, eu posso. O que seria essa assinatura, né? É realmente deixar essa programação de relatórios para ser emitidas. Então, aqui eu já deixei duas usinas que eu quero um relatório, e aí eu posso configurar se eu quero quais as plantas que eu quero, né? Eu posso filtrar aqui. Vou selecionar e confirmar a planta. Então, aqui eu tenho duas, até estão repetidas, né? É a mesma planta. Então, eu vou até excluir aqui. Opa, excluí tudo. Deixar só uma planta aqui. E aí eu posso, além de deixar essa assinatura, eu vou vir aqui e escolher o tipo de relatório.
Pode ser um relatório estatístico, igual a gente viu ali, da instalação, ou um relatório estatístico do inversor. E configuro também o que eu quero que seja visualizado nessa configuração, tá? Então, vejam que é tudo personalizável e vocês conseguem fazer de acordo com o que vocês desejam. Posso colocar notificações na central de mensagens, um pop-up para aparecer aqui, ou posso cadastrar um e-mail também, tá? Então, quero mandar essas notificações por e-mail, posso fazer também. Posso fazer, escolher se eu quero esse relatório semanal, se eu quero relatório mensal ou relatório anual. Aqui eu escolho, né, qual que é por exemplo, se eu estou no semanal, eu coloquei aqui para emitir esse relatório toda segunda às 8, tá? Então, tem essa configuração. Se eu botar mensal, eu vou escolher também um dia. E o anual também vou ter que ter uma data para enviar esse relatório, tá? O idioma português, enfim. E aí é só salvar. Então, completamente configurável e vocês conseguem ter uma automatização desses relatórios. Vocês podem não inscrever, né? Podem retirar essa inscrição. Se vocês não querem que seja feito automático, deixa lá só para baixar na central de relatórios de vocês. E aí vocês fazem uma pré-análise do relatório e depois envia para o cliente. Ou podem deixar o relatório de envio de maneira automática, tá? Então, isso tudo vocês conseguem configurar aqui nessa nova versão do SAMS Web. Depois, a gente tem aqui algumas ferramentas de análise avançada, tá? Então, nessa ferramentas de análise avançada, eu tenho, por exemplo, o diagnóstico de curva IV. Lembrando que ele não é compatível com todos os inversores ainda, tá? Então, se for da linha GT ou EasyLogger 3000C, vocês conseguem fazer aqui a configuração do cabeamento do inversor. Vocês vão criar uma biblioteca de módulos, porque precisa ter as características elétricas e construtivas desses módulos. E depois, na configuração de módulos, vocês vão configurar esses inversores de acordo com as strings, quais os módulos que estão conectados, e nos dispositivos compatíveis, vai ter aqui as opções para fazer esse diagnóstico de curva IV, tá? Então, uma ferramenta avançada aí, principalmente para grandes usinas, tá? Que vão usar esses dispositivos do portfólio da Goodwin. Comparação de dados. Então, igual eu falei para vocês, vocês conseguem comparar uma usina com outra. Então, posso selecionar aqui as usinas, eu posso ver de acordo com o endereço da usina e posso fazer uma comparação tanto da geração da usina como também da performance dos equipamentos, tá? E a consistência de baterias também. Quando você criou a planta e tem as baterias aqui selecionadas, você consegue fazer um acompanhamento, por exemplo, da temperatura da bateria, da tensão das células. Então, uma análise mais avançada para acompanhar o funcionamento e operação da usina de vocês, tá? Aqui mais abaixo a gente tem o centro de serviço, tá? O centro de serviço tem alguns comunicados gerais. Por exemplo, aqui a gente tem o comunicado do lançamento do Sense Plus, que é essa ferramenta que a gente está visualizando aqui no nosso tutorial. Tem Goodwin Notícias, informações de contato do suporte técnico. Então, se vocês clicarem aqui, vai ser direcionado para o suporte. E o que eu acho mais legal aqui é que vocês conseguem consultar a garantia dos inversores, tá? Então, tenho lá meus inversores das minhas plantas, tenho aqui vários inversores. Posso baixar o certificado ou posso visualizar esse certificado, tá? Então, consigo visualizar aqui o certificado de garantia ou baixar e enviar para o cliente, tá? Então, todos os inversores de vocês, constar a garantia é aqui. Um exemplo, né? Vocês participaram do Goodwill Plus e tiveram a garantia estendida ou compraram uma garantia estendida, vocês querem visualizar se foi efetuado essa extensão da garantia. Pode consultar diretamente aqui, tá? O manual do SAMS Plus, por exemplo, vocês têm aqui algumas informações sobre o SAMS. Então, é uma central de serviços, mas o que eu acho mais legal para vocês mesmo é visualizar a garantia dos equipamentos e também o manual quando vocês tiverem, né, alguma dúvida para fazer a consulta. Dentro dessas ferramentas aqui, nesse lado esquerdo, a gente tem também a organização e gestão, tá? Cliente, usuário final, não vai ter essa aba, mas quem tem o usuário de instalador,
né, ou um usuário corporativo, vai ter essa opção. E aqui é legal que é onde vocês vão fazer a organização e gestão da corporação de vocês. Então, por exemplo, o meu perfil aqui, minha conta, foi criada para minha empresa, e aí, abaixo da minha empresa, aqui em mais, eu consigo adicionar outras corporações. Então, por exemplo, criei aqui mais uma filial, uma outra empresa que estão abaixo do meu guarda-chuva, tá? Então, tudo que eles adicionarem nessas contas, eu consigo visualizar também. Eu também tenho acesso, porque eles estão abaixo da minha corporação. Então, é legal para vocês fazerem essa organização. E outra coisa que é bem interessante é que aqui, quando eu clico dentro da minha empresa, eu tenho as informações, tá? Consigo ver o meu código de organização e eu consigo adicionar a lista de usuários. Ah, detalhezinho também importante, vocês conseguem, por exemplo, não quero mais usar esse e-mail, ou enfim, quero alterar o nome da organização ou o nome do administrador, posso vir aqui em modificar e fazer essa configuração, tá? E o que eu acho mais legal é a lista de usuários. Por quê, tá? Muitas vezes a gente tem na empresa várias pessoas usando o mesmo login do SAMS. Se tiver usando o mesmo login, a plataforma entende que é uma forma, vamos dizer, equivocada de acesso, como se fossem plataformas de terceiro tentando usar esse acesso e de tempos em tempos acaba bloqueando, tá? Para evitar isso, então, por exemplo, tenho lá uma equipe de suporte técnico, né, de pós-vendas, e eu tenho 5 pessoas nesse meu pós-vendas. Eu posso vir aqui e adicionar o e-mail de todos, tá? Então, eu vou criando novos usuários. Então, todos esses usuários estão dentro da minha empresa, eles vão ter os mesmos acessos, mas logins diferentes, tá? Ou, né, eu posso também, a hora que eu for criar esse usuário, eu posso alterar, tá, a forma de operação deles, tá? Posso aqui também desabilitar, por exemplo, não quero mais que esse e-mail de acesso entre na companhia ou use esse usuário, né? Então, posso desabilitar ele aqui. E quando eu for criar esse novo usuário, eu posso colocar o papel dele. Então, posso deixar ele como administrador, técnico, e aí isso vai alterar a forma como ele pode usar essas ferramentas. E aí aqui posso fazer a edição ou exclusão desse usuário também. Então, bem importante, se vocês têm mais pessoas usando esse mesmo login da empresa, é legal que vocês criem listas de usuários para que não tenha esse conflito. E outra coisa, né, pessoal? Por exemplo, às vezes o pessoal do pós-vendas está usando esse usuário e o pessoal lá na instalação está precisando acessar para criar a planta. Se eles estiverem usando o mesmo usuário, um derruba o outro. Então, fica aquele conflito, tá? Então, fácil de resolver, é só criar usuário para cada pessoa que vai usar esse login, tá? Aqui em configurações de exibição, eu posso também fazer a edição daqueles dados de contribuições ambientais. E aqui é legal que vocês usem valores reais para que essa informação também fique bem aproximada do real para o dashboard, né? Ou para os relatórios, tanto para o cliente final como também para o acompanhamento de vocês. E aqui em gerenciamento de listas, a gente tem também um histórico do que foi feito. Então, por exemplo, quem entrou e saiu, eu aqui excluí uma planta, então fica aqui que eu realizei essa operação. Se eu atualizar inversor, fica aqui esse histórico que eu atualizei o inversor. Então, tem como eu falei para vocês, tem todo esse histórico, tanto lá do controle de configurações, como aqui também de gestão das usinas, tá? Aí, voltando aqui para a plataforma de monitoramento. Outro detalhezinho que eu quero falar para vocês também é aqui que a gente tem a aba de alarmes, tá? Então, para vocês terem a notificação que tem 6 alarmes ou algo que está acontecendo nas usinas de vocês. A central de mensagens, e aí aqui a gente tem parte de alarme, de relatório, então, de operação, evento de proteção ou relatório. Então, aqui eu tenho os downloads. Se eu quiser baixar aqui os arquivos, eu consigo, tá? Então, tenho a central de mensagens, de notificações, e eu posso, no meu caso aqui, ela tá com som, mas eu posso desativar.
e posso também configurar o tipo de som para cada tipo de notificação, tá? Então vejam que essa plataforma ela tá muito configurável para personalizar e deixar do jeito que vocês desejam, tá? Posso trocar o idioma aqui também. E aqui, por último, né, só para complementar com vocês, tenho aqui as configurações do meu usuário. Então vejam que aqui eu tenho uma conta de instalador. Posso alterar aqui a aparência também, né? Deixar claro ou escuro. Aqui era a central de downloads, tá? E aí eu tenho umas configurações pessoais. Dentro das configurações pessoais, eu posso vir aqui fazer algumas edições, então trocar o nome da organização, trocar o meu e-mail de usuário. E aqui em configurações gerais, eu posso alterar, né, as preferências do usuário, como por exemplo, o formato de número, o formato de temperatura, se eu quero alterar para outro tipo de unidade de temperatura, e o formato de data, né? No padrão aqui Brasil seria dia, mês, ano, mas se você quiser alterar, ou caso tenha vindo com outra configuração, você pode ajustar aqui, tá? Configurações de assinatura, bem legal aqui também, porque lembra que né, a gente tem né, a assinatura de relatórios, assinatura de alertas, e assinatura também de usinas quando compartilhadas, né? Que são aquelas que que eu consigo monitorar e visualizar. O que eu acho mais legal aqui para vocês é se vocês querem se inscrever ou não nessas assinaturas de relatórios e alertas, e aqui vocês conseguem também fazer aquela configuração. Então, de relatórios que a gente viu antes, e a assinatura de alerta também, tá? Isso aqui eu achei muito interessante. Tá bem mais flexível, bem mais personalizável agora. Você pode escolher as usinas que você quer que esse alerta seja enviado. Você pode escolher as falhas que você quer receber. Então, por exemplo, não é uma usina que eu tenho uma falha lá que eu já sei que eu não consigo resolver, ou não sei, né? Alguma experiência que vocês não queiram que fique notificando. Vocês podem vir aqui e simplesmente desabilitar essa falha e ela não vai mais mandar a notificação para vocês, tá? Aí vocês conseguem fazer para outros dispositivos. Podem colocar para ignorar o alerta. E aí, aqui, quando vocês colocam ignorar o alerta, essa função é bem interessante para, por exemplo, se vocês querem ignorar o alerta para não ficar incomodando, né, com os alertas no telefone, enfim, para o usuário final, vocês podem escolher o horário, né, e o tipo de alerta. Por exemplo, aqui, subtensão CC. Então, antes de dar a atenção ideal ali de start, pode ser que o inversor fique informando, né, principalmente inversores que ficam ligados com o CA também, fique informando que a tensão CC está baixa. Só que não é algo que você vai conseguir resolver, porque vai depender da radiação solar. Então, você pode escolher para até certo horário essa mensagem não aparecer, tá? Então, bem legal. Também pode dizer aqui que é uma notificação, se for um alerta pontual, que não precise ser recomendado, não precise ser notificado, ou que seja notificado apenas depois de tantos horários. Isso também vocês conseguem configurar. E aí pode configurar se vocês querem que seja central de mensagens, um pop-up, e-mail e também se querem que seja notificação através do app. Então, igual vocês têm alguns outros aplicativos, né? De vez em quando o aplicativo manda notificação. Se vocês selecionarem aqui, o nosso aplicativo SAMS Plus, nessa nova versão, vai mandar essa notificação para vocês também, tá? Então, é legal que vocês conseguem fazer essas configurações também. E segurança de conta, né? Clássico também de configurações do perfil, que quero mudar minha senha, atualizar o meu e-mail, eu vou conseguir aqui dentro das minhas configurações pessoais, dentro do meu perfil, tá? Então, de maneira rápida, tá? Essas são as ferramentas, né? E alguns aprimoramentos que o Sense Plus trouxe para essa versão web. Claro que tem muitas funcionalidades aqui, principalmente na questão de análise de dados, configurações, e detalhes mais específicos de cada dispositivo que a gente pode mostrar aqui. Mas, de forma geral, essas são as ferramentas, que vocês podem utilizar, né, e que vão facilitar o dia a dia de vocês, tanto na parte de monitoramento, como também de manutenção da usina, tá? Então, da parte web, o que eu queria mostrar para vocês
são essas ferramentas. E aí, lembrando que o nosso suporte técnico está sempre à disposição para auxiliar vocês. E aí, eu vou compartilhar agora, vou voltar para os nossos slides, que eu quero mostrar alguns detalhezinhos também específicos agora para o aplicativo, tá? Então, vamos voltar lá para os nossos slides. Então, pessoal, voltando aqui para nossa apresentação. A versão web, né, vocês viram que está bem completa, bem robusta, muitas ferramentas, a plataforma está muito rápida, muito intuitiva e tem muitas ferramentas aí legais que foram aprimoradas para vocês utilizarem, tá? E aí, além da versão web, a gente tem também essa nova versão agora para versão aplicativo, tá? Então, ela tá com essa aparência também, com esse design mais moderno, tem essa possibilidade de usar a tela mais escura ou a tela mais clara, isso tudo personalizável, tá? Vocês que escolhem de acordo com a preferência de vocês, mas no geral ele é bem parecido, tá? Com a versão web, então não vou me prolongar muito nas aplicações aqui do aplicativo, mas convido vocês a baixarem o aplicativo e irem testando, que a ferramenta tá bem legal, tá? Tá bem intuitiva e tem muita informação. Para o cliente também, para o usuário final, ficou uma plataforma com um design bem chamativo no sentido positivo, né? Fica, principalmente esse design do fluxo de energia. Então, eu consigo, por exemplo, tem a minha residência, eu consigo ver o que está sendo gerado de energia solar, o que está indo para a bateria, o que está indo para a rede. Esse fluxo aqui, ele aparece tanto lá na planta, na versão web, como também no aplicativo. Então, tá bem legal, tá? Aqui eu só quero compartilhar com vocês alguns detalhezinhos que são mais específicos do aplicativo, tá? Da versão aplicativo e não na versão web. Então, por exemplo, na versão aplicativo, dentro ali, vejam que até os itens aqui, né? Página de início, alarmes, é bem parecida com a versão web. Só que aqui na versão serviços, a gente tem uma opção a mais que eu quero mostrar para vocês, que é o acesso local. Então, dentro de configuração, acesso local, quando vocês clicarem nesse ícone, ele vai abrir aquela página para conexão com o inversor local, tá? Então, essa página aqui é bem parecida já com as versões do SEMS antigo e também do aplicativo de comissionamento, que é o SolarGo. Então, provavelmente quem aí já está há mais tempo trabalhando com a Goodwill já está familiarizado com essa página, mas basicamente vai direcionar para cá e aí eu vou me conectar ao inversor, tá? Eu tenho algumas versões, né, de inversores, principalmente os inversores mais novos, micros inversores, eles são feitos por conexão Bluetooth. Então, eu vou selecionar essa opção e vou me conectar ao meu inversor. Nesse caso aqui, o exemplo que eu estou usando, ele ainda é um inversor mais antigo, ele se conecta pelo sinal Wi-Fi. Então, eu vou lá nas configurações do meu celular, me conecto ao Wi-Fi do inversor, que aparece como essa nomenclatura aqui. E depois que eu me conectei no meu celular com o inversor, vai aparecer o sinal aqui para eu me conectar pelo aplicativo ao inversor, tá? Então, apareceu aqui o sinal, vou clicar nesse sinal do inversor e vou me conectar a ele para conseguir fazer as configurações. Nesse momento, a gente vai entrar numa segunda tela aqui, que eu vou ter as configurações rápidas do inversor e do dongle, tá? Que é o nosso módulo de comunicação. Então, né, se você estiver usando um dispositivo de comunicação, por exemplo, Wi-Fi, esse seria o dongle, tá? De forma geral, hoje as configurações disponíveis aqui são as configurações de Wi-Fi, tá? Mas, como tudo que a Goodwill lança, a gente está sempre aprimorando e vai vir mais opções, mais ferramentas, a gente vai conseguir fazer, integrar nessa opção de configuração rápida, tá? Mas clicando nessa configuração rápida, você já vai ser direcionado para a configuração do Wi-Fi. Então, vai clicar aqui em WLAN, porque nesse caso, minha configuração, o meu dispositivo de comunicação é Wi-Fi. Vou procurar a minha rede e quando eu clicar em cima da minha rede, ele já vai pedir a minha senha, que é a rede, né, que eu estou conectando a rede do cliente. Feito isso, vou dar um OK aqui e pronto, está terminada a minha configuração. O meu inversor já está conectado na internet, tá? Lembrando que, claro, para todas aquelas ferramentas que a gente está usando, tanto no SAMS Web como na versão aplicativo,
é importante que vocês tenham a planta criada e que esse inversor esteja conectado à internet, tá? Sem conexão e sem planta, esse inversor ele não vai estar comunicando com o nosso servidor. Então, por exemplo, se ele tiver sem planta ou está com planta, mas não está conectado, eu não consigo fazer aquelas configurações de maneira remota, porque ele não está comunicando com o meu servidor. Então, sempre é importante ter a planta criada e ter a configuração de internet, tá? Mas aí vejam que é muito simples. Vocês entraram lá na aba de serviços, encontraram o inversor e aqui pronto, já está configurado o Wi-Fi, tá? De forma muito simples, vocês conseguem fazer pelo SAMS App também, tá? Uma outra ferramenta que eu acho interessante trazer aqui para vocês é a criação das plantas através da versão aplicativo, tá? Ela é muito parecida com a versão web, então eu não detalhei todos os passos aqui, mas o que eu quero mostrar para vocês é que fiz o meu login, né? Estou aqui no meu dashboard, na minha página inicial, onde tem as minhas plantas, eu tenho esse ícone de mais. Para eu criar uma nova planta, eu só vou clicar aqui nesse ícone, já vai abrir aqui uma página de nova instalação. Vou aqui buscar o endereço, né? Aí automaticamente vai preencher o país, o fuso horário, igualzinho a gente fez lá no SAMS Web. Vou dar um próximo e aí ele vai pedir mais outras informações, tá? Que são os mesmos procedimentos, as mesmas informações pedidas lá no exemplo que a gente fez no portal web. Feito isso, concluída a minha instalação, ele vai me questionar também se eu quero adicionar um dispositivo agora, tá? Clicando nessa opção, ele vai abrir aqui, então eu vou escolher se o meu caso é um inversor, se é um carregador veicular, um medidor inteligente, enfim. Nesse caso, né, a gente vai seguir com um exemplo de um inversor. E aí ele me abre essa outra página, tá? Aqui eu posso usar o meu próprio celular para escanear o QR Code com as informações do inversor, então ele vai puxar automaticamente, ou posso adicionar manualmente, tá? Que foi a opção escolhida aqui. Um detalhe, tá, pessoal, bem legal também, é que se você não estiver encontrando esse QR Code, basta clicar aqui, não consegue encontrar o código, que ele mostra em forma de desenho, mas ele mostra se é um inversor, aonde que fica esse código, tá? Ou se é um carregador veicular, onde que fica esse código. Então, só um orientativo aqui para vocês, tá? E aí, eu cliquei aqui no manual, preenchi os meus dados e adicionei esse meu dispositivo à planta, tá? Até aqui, normal, bem, nada muito novo, né? O que eu quero mencionar para vocês é que aqui, vejam que está muito dinâmico e didático agora os procedimentos. Abri meu Sense Plus, criei a minha planta, adicionei o meu inversor e vejam que aqui ele já me direciona, ó, se eu quiser, né? Eu posso terminar, posso encerrar essa operação, ou posso clicar aqui em configurações rápidas, e aí ele vai me direcionar para aquela página que a gente viu agora há pouco, de configuração de Wi-Fi, tá? Então, só seguir aqueles mesmos procedimentos e configurar o Wi-Fi. Então, vejam que tá bem intuitivo, tá? Cria a planta, ele já vai me direcionando para adicionar o inversor e me direciona também para configurar o Wi-Fi do inversor, tá? Então, essa é um aprimoramento que a gente teve aqui na versão web. Outra questão aqui, outro item que eu achei bem legal mencionar com vocês é a questão do assistente virtual, que agora a gente tem essa possibilidade. Então, além do nosso suporte técnico, vocês também têm um assistente virtual, né, para ser o companheiro aí de vocês e auxiliar vocês no dia a dia. Então, estou aqui na minha página web, vejam que sempre tem esse ícone aqui aparecendo, tá? Esse ícone é o assistente virtual. Aqui você pode, né, jogar ele para outro canto, se quiser ver alguma informação que ele esteja em cima. Então, isso aqui você consegue personalizar. Inclusive, aqui nessa opção, você pode esconder esse ícone, tá? Se quiser só acessar diretamente o assistente virtual, não precisa ter esse ícone. Personalizável, tá? Vocês conseguem fazer da forma como vocês desejam. Mas clicando aqui em cima, já vai abrir o assistente e ele vai te perguntar o que você deseja, tá? Eu fiz aqui um exemplo bem simples, mas que às vezes é bem do nosso dia a dia, que é, por exemplo, fui ali, instalei meu inversor e meu Wi-Fi não está conectando. Coloquei aqui, ó, meu Wi-Fi não conecta, modelo Wi-Fi kit.
Esse modelo, tá, pessoal, vocês encontram ali na etiqueta do próprio módulo, tá? Do módulo de comunicação. Tem ali escrito o modelo. Simplesmente joguei essa pergunta aqui e ele trouxe todos os possíveis soluções de problema de conexão, tá? Então, essas informações aqui que ele passou, muito provavelmente seriam as informações, ou até às vezes mais completa ainda, do que as informações que a gente iria passar lá diretamente no suporte. Então, se vocês quiserem agilizar, né, o procedimento, podem ir seguindo aqui, né, essas instruções, e aí, claro, estão seguindo as instruções, encontrou alguma informação que não entendeu, ou alguma informação que não deu certo, podem entrar em contato com a gente, né? Como eu falei para vocês, esse assistente virtual é só um plus, tá? Ele não é uma substituição. Então, para facilitar, e até se vocês quiserem questionar novamente, conseguem, tá? Então ficou bem legal, eu já fiquei, fiz alguns testes de algumas falhas ou algumas configurações e tá bem completa, tá? As informações, então vai auxiliar bastante vocês no dia a dia, tá? Então, esses são alguns detalhes que eu queria mostrar na versão aplicativo para vocês. É, no restante, é muito parecido com o Senhas Web, e ele tá bem intuitivo, então fica bem fácil de vocês entenderem o funcionamento dessas ferramentas, tá? Então, é, esses são as ferramentas e as instruções, né, os tutoriais que eu queria trazer aqui para vocês hoje. A gente vai continuar trabalhando com mais tutoriais sobre essa ferramenta. Dúvidas, entrem em contato com o nosso suporte, tá? Mas façam um bom usem e abusem, né, dessa ferramenta. Tem muita opção legal ali, tem muita coisa que vai facilitar no dia a dia de vocês também e que vai melhorar, né, a parte de operação e manutenção das usinas, tá? Então, é uma ferramenta aí, uma inovação, é uma nova era de energia inteligente que a Goodwe está trazendo e a gente vai continuar sempre aprimorando a nossa plataforma de monitoramento e essa ferramenta otimizada que é o SAMS Plus, tá? Então, pro nosso vídeo de hoje, são essas as instruções, né? De forma geral, tem muito mais detalhes que a gente poderia embasar aqui, mas de forma geral, essas ferramentas são as ferramentas principais que vocês vão precisar para o dia a dia, tá? Então, muito obrigada para todos que nos assistirem, que nos assistiram até aqui. É, usem e abusem do Sense Plus e se precisarem, tá? Esse é o nosso contato do suporte técnico e convido vocês também para assistir os nossos vídeos e os nossos tutoriais no Goodwe Solar Academy. Lá tem muita informação, muito vídeo que a gente está sempre soltando para auxiliar no dia a dia de vocês, tá? Então, obrigada por mais um vídeo e bom proveito aí do nosso novo SAMS Plus.